Êxodo 32. Glória a Deus. O versículo 1. Êxodo 32, versículo 1. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Capítulo 32, versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem ainda é pentecostal, diga amém, Jesus. Está escrito assim, ó. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, versículo 2. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com burril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Preste atenção no versículo 6. Ó. E no dia seguinte, madrugaram. Amém? Ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, e levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Amém? Somente até aqui. Eu convido a igreja para sentar, queridos. Glória a Deus. Quem já conhecia esse capítulo, diga amém, Jesus. Quando Israel saiu do Egito, irmãos, eles atravessaram o Mar Vermelho, como a igreja conhece a história, e estavam indo para a terra chamada Canaã. Só que chegou ali numa altura, já no princípiozinho da saída, Deus quis conversar com Moisés. E Deus pediu a Moisés que ele subisse ao monte, porque Deus queria conversar com Moisés. Na verdade, irmãos, Deus queria entregar para Moisés as tábuas da lei. Quem lembra, irmãos, que os mandamentos foram escritos em pedra pelo dedo de Deus? Porque Moisés ele não tinha nada em mãos para poder administrar, dirigir, ensinar. Ele não tinha nada em mãos. Ele estava com as mãos vazias, digamos assim,
algo material, tipo uma escritura, alguma coisa, não havia nada. Tudo o que Moisés passava para o povo era apenas através da sua boca e não havia nada escrito. Então Deus queria entregar a Moisés as tábuas da lei. E as tábuas da lei seria, irmãos, muito importante para conduzir o povo a uma vida santa. Então entenda que a Bíblia, ela foi escrita, irmão, para nos ensinar, né, a como agradar a Deus. Então quando a gente lê a Bíblia, irmãos, a gente tem que procurar cumprir aquilo que está na Bíblia. Porque a Bíblia diz, irmão, que é melhor não conhecer a verdade do que conhecer e se desviar dela. Então a pessoa que conhece a verdade e ela se desvia, é muito pior do que aquela pessoa que não conhece e que não pratica. Então, digamos que é aquilo que Paulo falou na 2 de Coríntios 4, versículo 4, que o Deus deste século, Satanás, ele cegou o entendimento do incrédulo. Né? Então, o incrédulo está com os olhos fechados, não consegue enxergar a revelação da palavra, o ensino de Deus. São pessoas que não têm direção, não têm, digamos assim, uma luz no seu caminho. E o diabo os cegou. Mas quando nós viemos para a igreja, irmãos, aquela cegueira espiritual cai. E agora a gente passa a conhecer a palavra de Deus. Quem aqui já conhece a vontade de Deus? Qualquer coisa errada que a gente faz, irmão, a gente não é mais inocente. Né? Lá no mundo mentia, lá no mundo jogava, lá no mundo bebia, lá no mundo fazia tudo. E a nossa consciência, ela não acusava. Por que não acusava? Porque a gente não conhecia a palavra de Deus, não servia ao Senhor, estávamos cegos espiritualmente, a nossa consciência estava adormecida, nada nos acusava, a gente fazia tudo de errado e achava que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Quando a gente veio para a igreja, irmão, você pode ver, quando você faz uma coisa errada, a tua consciência pesa. Puxa, por que eu fiz? E se você for uma pessoa sensível, você conserta, né? Não faz mais. Mas se você for uma pessoa insensível, né? Você torna a fazer. E vai chegar um momento, irmãos, é aquilo que Paulo fala, mente cauterizada. Então, a mente cauterizada, irmão, ela é uma mente insensível, é uma mente que ela está completamente morta, não sente mais nada. Aí pode pregar, pode ler, pode examinar a escritura de Gênesis e Apocalipse, a pessoa nada mais acusa ela. Ora, a gente vê o exemplo de tantas pessoas, irmãos, que eram servos de Deus, homens santos, mulheres santas, zelavam pela doutrina, hoje estão virados no quê, meus irmãos? E o pior é que eles ainda batem no peito. Não, Deus quer só o coração. Né? É claro que Deus quer o coração. Se Deus está no coração, irmão, o corpo todo. É aquilo que Jesus disse, se os olhos forem bons, o corpo vai ser bom. Mas se os olhos forem trevas, o corpo será trevas. Então, se no coração da pessoa mora Jesus, irmão, essa pessoa ela vai ser uma pessoa que ela não vai ter vaidades, ela não vai ter orgulho, ela não vai ter inveja, ela não vai ser uma pessoa que, digamos assim, inclinada, irmão, para os prazeres da carne, que hoje os irmãos sabem, a apelação vem através de propagandas comerciais, através de internet, através das mídias, através da sociedade, que a sociedade está caída. Você pode ver, irmãos, aí no mundo, tipo, ou a moça está com a saia muito curta, né? Ou a moça está com a saia muito comprida, mas o racho vem lá em cima do joelho, às vezes até mais. O que é isso? É um apelo à sensualidade. Pode dizer o que você quiser, mas é só isso. Entendeu? Então, uma pessoa, irmão, que ela serve a Deus, ela não quer chamar a atenção para o mal, ela quer que Deus seja glorificado na vida dela, louvado seja o nome do Senhor.
Irmãos, o nosso corpo, segundo a Bíblia, ele é o templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, irmãos, né, é igual a pomba do Noé. O Noé soltou a pomba quantas vezes? 3 vezes. Na primeira vez a pomba foi e voltou. Ele esperou 7 dias, soltou novamente. Aí a pomba foi e voltou trazendo no bico uma folha de oliveira, um ramo de oliveira. E a terceira vez que Noé soltou, a pomba foi e não voltou mais. Na Bíblia, o Espírito Santo, irmãos, ele tem como símbolo a pomba. Quando o Espírito de Deus ele desceu sobre Jesus, ele desceu na forma corpórea de uma pomba. Então o Espírito de Deus, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele veio à terra 3 vezes. A primeira vez ele veio sobre os profetas, depois ele veio sobre Jesus, né? Veio sobre os profetas e voltou. Veio sobre Jesus e voltou ao céu. E ele veio a terceira vez agora sobre a igreja. E agora ele não voltará mais, a não ser no dia do arrebatamento da igreja. Jesus disse: eu irei e rogarei ao Pai para que ele envie o Espírito Santo, o Consolador, e ele estará convosco. Amém? Então o Espírito Santo hoje ele está na terra, na vida de quem? Na vida da igreja. Olha, o Espírito Santo, irmãos, ele é santo. Está escrito em Efésios 4, versículo 30. Efésios 4, versículo 30, está escrito ali: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da vossa redenção. Quem é que vai te tirar da terra quando a trombeta tocar? Tu acha que tu vai sozinho? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, lembra quando Abraão mandou mandou Eliezer buscar uma esposa para Isaac? Quem lembra? Ali nós temos uma tipologia, eu penso, no meu entendimento, que a melhor tipologia do arrebatamento da igreja está exatamente nesse ato de Abraão pegar o mordomo Eliezer e mandar buscar uma esposa para Isaac, seu filho. Abraão representa o pai, Eliezer, o Espírito Santo, Isaac, Jesus, Rebeca, a noiva. Então Eliezer, ele saiu da sua terra, ele foi a uma terra estranha em busca de uma esposa para Isaac. Quando ele arrumou a esposa e ela estava preparada, ele tirou ela da sua terra e trouxe a presença de Isaac, filho de Abraão. E ali houve o quê? A consumação das bodas dos dois. E nós temos ali uma tipologia do arrebatamento da igreja. Irmãos, sem o Espírito Santo, nós não vamos para o céu. Olha, escreva o que eu vou lhe dizer. Sem o Espírito Santo, pastor, quem é que tem o Espírito Santo? Toda pessoa que se converte de verdade tem o Espírito Santo. Falar em línguas é uma evidência, é outra história. Agora, quem aceita Jesus, mesmo que ele não fale em línguas, se ele é temente a Deus, ele tem o Espírito Santo, né? Agora surgiu aí um áudio aí de um pastor falando palavrão no áudio, ele pediu perdão, e a gente tem que perdoar. Mas assim, irmão, um dos frutos do Espírito é a mansidão. Quem me entende? Ah, pastor, a situação que está não dá para ser manso. Irmão, olha a situação de Jesus. Preso, esbofeteado, cuspido. Colocaram uma coroa de espinhos. Pregaram as suas mãos na cruz, seus pés. E você já viu as 7 palavras de Cristo na cruz? Foram 7 palavras. A primeira foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em nenhum momento Jesus esbravejou, mostrou reação. Ah, pastor, mas era Jesus. Irmão, quem é cheio do Espírito Santo, ele tem domínio próprio, irmãos. Quem tem o Espírito Santo, irmãos, por que Deus não pegou Isaías com a boca toda suja e não levou para profetizar? Primeira coisa que Deus fez com Isaías foi o quê? Santificar ele. Olha, irmão, não vão pensando que o céu é para qualquer um e de qualquer jeito, tá? Não é. Se Deus quisesse profeta com boca pesada, boca suja, ele não tinha santificado a boca de Isaías. Deus sabia que Isaías tinha vontade.
Deus sabia que Isaías tinha disposição, disponibilidade, que Isaías tinha desejo, mas a boca de Isaías era igual à boca de muitos crentes, que fala palavrão, que xinga o pai, xinga a mãe, xinga as pessoas pelas costas, briga no trânsito, levanta a voz falando palavras torpes. Deus não se agrada. Então a primeira coisa que Deus fez com Isaías foi o quê? Foi limpar a boca dele. Lembra, irmãos? Lembra o que Isaías disse? Ele falou assim: ai de mim que vou perecer, porque eu bebo cachaça, fumo maconha, adultero. Foi isso que Isaías falou, irmão? Isaías era adúltero? Era ladrão? Era cachaceiro? Não era. Só que Isaías tinha uma boca pesada, irmão. Ele gostava de falar coisas que não devia, que não cabe na boca de um santo homem de Deus. Daí ele falou assim: ai de mim que vou perecer, porque os meus lábios são impuros. Ô linguinha danada. Daí o que é que Deus fez? Deus pegou um dos serafins, mandou ir lá no braseiro, pegou uma brasa com a tenaz, trouxe a brasa até onde estava o profeta, colocou na boca. Fogo é para limpar, é para purificar, meus irmãos. Aí o anjo tocou na boca do profeta com a brasa e falou assim: ó, eis que não morrerá, porque você foi perdoado, teus pecados foram transpassados, louvado seja o nome do Senhor. Aí na internet, irmão, tem um vídeo só de palavrão que os pastores falam pregando no púlpito. Já viu alguns deles circulando na internet? Quem já viu? Tu imagina, se o cara no púlpito fala aquilo, irmão, tu imagina fora do púlpito. Não, tu imagina. Tinha um gordinho pregando sobre o bom samaritano. Aí começou a pregar que o rapaz estava machucado, espancado, falou que estava todo lascado, mas usou outra expressão, né? E outra, né? Está sentado aí dando não sei o quê. Se um cara que vai pregar, irmão, na igreja que eu congreguei, irmão, olha como é que estava o coração do presbítero. Dia de ceia, mesa preparada, o presbítero animado para dar ceia, olhou para a perna da obreira e no microfone: essa obreira tem uma perna. Olha o coração do infeliz. Irmão, o que o coração tem, o que acontece? A boca fala. Sabe por que as pessoas que são crentes, algumas delas não falam de Jesus? Porque tu não tem mais Jesus no teu coração. Se você tivesse Jesus no teu coração, você falava de Jesus. Mas muitos não falam mais de Jesus, por quê? Porque não tem mais Jesus no coração, as coisas de Deus já não estão mais no coração deles, então eles só falam das coisas da terra, das coisas do mundo, dos prazeres. Quem tem o que temos no coração, daquilo que o coração está cheio, a boca fala. Entendeu, meus irmãos? O que você fala muito? Não precisa dizer, mas qual é o teu assunto? Qual é a pauta do dia na tua vida? Qual é o teu assunto no WhatsApp? Qual é o teu assunto na rede social? Qual é o assunto quando você está com os teus amigos e amigas, colegas e família? Do que é que você fala? O que é que você diz nas suas conversas? Hein? Qual é o teu assunto? Quais as palavras que você gosta de colocar para fora? O salmista dizia: o meu coração ferve com palavras boas. Aleluia. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, tu não precisa adulterar para o Espírito Santo se entristecer. Se você é um crente que fala palavrão, se você é um crente que tem atitudes dúbias, né? Se você é um crente dissimulado, que na igreja aparenta uma coisa, fora da igreja é outra, o Espírito Santo está muito triste com você. E é por isso que muitos estão gelados na fé. Não sai aleluia, não sai glória a Deus, não sai línguas estranhas, não tem vontade de fazer mais a obra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmão, sem o Espírito Santo, é que nem um carro sem combustível. Ai, pastor, que carrão, é 2025, ano e modelo, é um carrão da hora, é top, mas sem combustível não anda. E assim é o crente sem o Espírito Santo, irmãos. Você pode ser o doutor fulano de tal, a doutora fulano de tal, mas se você não tem o Espírito Santo de Deus, a tua vida espiritual não vai. Você
tem que ter a presença do Espírito Santo. Ele é o nosso combustível. Quem sabe que o Espírito Santo é que nos impulsiona? Irmãos, leia Atos dos Apóstolos. Paulo diz assim: o Espírito Santo nos impulsionou, e o Espírito Santo nos levou, e o Espírito Santo me colocou para testificar. Tudo é o Espírito Santo. Atos capítulo 13, a igreja de Antioquia tinha doutores, aí menciona ali, pelo menos o nome de 5 doutores. Era uma igreja que tinha doutores, era uma igreja que tinha profetas, era uma igreja que orava, era uma igreja que jejuava, e de repente está escrito ali: e o Espírito Santo disse: separa para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho. Aquela igreja era dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E pandalamaste, aleluia, bendito é o nome de Jesus Cristo, amém, meus irmãos. Agora, hoje, tem muita gente, irmão, que está desconstruindo o que pastores que vieram antes de nós fizeram, né? Aqueles pastores que não tinham salário, aqueles pastores que usavam roupas, a maioria das vezes ganhada, sapatos simples, aqueles pastores que não tinham carro, que andava de bicicleta, que andava de cavalo, de carroça. Mas foi essa geração de pastores que levantou a igreja no Brasil, foi estes homens que foram usados por Deus. Aí vem pessoas no século 21 que não fizeram nada, que não ganharam nem a própria alma deles e querem desconstruir um passado de glória que foi deixado por esses homens de Deus, meus irmãos. Quem entende que nós precisamos buscar mais a presença de Deus? Amém? Você não pode só andar no meio do povo, irmão. O povo é complicado. Moisés subiu no monte, ele ficou 40 dias. E lá embaixo, Êxodo capítulo 32, o capítulo 32, verso 1 começa: vendo o povo que Moisés tardava. Vendo o povo que Moisés tardava. O povo achou que Moisés estava demorando, né? Sem paciência, ansiosos. Você notou como a gente tem dificuldade de esperar, meus irmãos? Né? Às vezes temos dificuldade de esperar uma porta de emprego, dificuldade de esperar a confirmação de alguma coisa de Deus na vida da gente, e a gente acaba se precipitando, agindo, né, sem a direção de Deus, e levamos na cabeça muitas das vezes. Então o povo achou que Moisés estava demorando, chamaram Arão para uma reunião, né, e disseram: é o seguinte, nós não sabemos o que aconteceu a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito. Sabemos se está vivo, se está morto, é isso que eles estão querendo dizer aqui. Não sabemos se ele vai voltar, se ele fugiu, nós não sabemos o que aconteceu a ele. É o seguinte, precisamos de um Deus para que siga diante de nós. Poxa, até esse momento eles ainda não haviam entendido que Deus não é matéria, Deus é espírito. E eles queriam um Deus material, um Deus visível, um Deus que podia apalpar, pegar, ver com os olhos. Então chamaram Arão, fizeram uma reunião, fizeram um pedido: nós queremos um Deus, faça um Deus para nós. Arão deveria ser uma pessoa mais firme, mas cedeu à voz do povo. Porque na verdade, irmãos, a maioria dos pastores vão cedendo à voz do povo. Se não fazer assim, não venho mais. Se não fazer assim, eu não contribuo mais. Se não for desse jeito, não conta comigo. E muitas das vezes os pastores vão temendo e vão cedendo o clamor popular, irmãos. É terrível. Para resistir o clamor popular, tem que ter muita graça de Deus. Muita graça de Deus. E Arão não teve. Aí o que vocês querem? Aqui está um bezerro. Beleza, um bezerro é fácil. Eu tenho aqui o burrilzinho, que é um instrumentozinho de trabalhar com metal, principalmente. Então faz o seguinte: pega todas as joias pendentes de... A mulherada estava que era um pinheirinho, irmão. Né? Brinquinho, já tinha naquela época até uns trequinhos no nariz, eram evoluídos, irmão. Tu está pensando que essas besteirinhas é coisa de hoje? Isso é antigo, meu amigo. Tornozeleira, negocinho pendurado no nariz, na orelha, coisinha na cabeça, no pescoço. Isso é antigo, meus irmãos. Antiguíssimo. Né? E as mulheres estavam que era um pinheirinho.
Olha, vocês vão lá, não sei se prestaram atenção, mas as filhas e os filhos também usavam. Quem prestou atenção? Até os garotão. Estava tudo enfeitadinho. Aí Arão disse, ó, vocês vão lá atrás, tudo que elas têm na orelha, no pescoço, os rapazes, traz aqui, me dê aqui que eu vou fazer um bezerro, então, que vai ser o nosso Deus. Aí foi lá, fizeram a coleta, né? Aí tem alguém, irmão, que para justificar o uso de objetos, tipo joia e bijuteria, mas Israel usava. Usava. Sara usava, as filhas de Jacó usavam, Rebeca usava. Veja que Eliezer levou um camelo cheio de presente, principalmente joias. Mulherada usava e usava muito. Mas Pedro, irmão, ele disse assim, olha, tem gente que tem que desenhar. E ainda assim não adianta. Certo? Mas Pedro escreveu na 2 de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1, versículo 1 e 2, que o enfeite da mulher não seja no exterior. E aí ele usa ali alguns termos, e um deles, Pedro diz, no uso de joias. Agora, uma pessoa que quiser questionar um versículo desse, eu largo de mão. Eu largo de mão. Está explícito. Não seja o uso de joias. Se não quer entender, é porque não quer, porque está escrito. Então, se nós quiser pautar a nossa vida pelo Antigo Testamento, nós vamos se dar mal. Amém? Vou pegar uma coisa aqui do Antigo Testamento. Você sabia que no Antigo Testamento, quando um homem se separava da sua esposa, a esposa ia, casava com outro, o marido não podia mais aceitá-la de volta? Alguém sabia disso? Quem sabe disso? Aqui, livro de... Vamos achar aqui para ver, irmão? Acho que é Deuteronômio 24, né? Você quer ver aqui, rapidinho aqui, só para nós ver. Vamos pelo Antigo Testamento? Então vamos pelo Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 24. Se eu não estiver equivocado, acho que é isso mesmo. Isso, ó. Acerca do divórcio, presta atenção, ó. Deuteronômio 24. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de divórcio, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Então os caras eram assim, mas eles casavam, ele achava alguma coisa feia na mulher. Tipo, não gostava do cabelo, não gostava do formato do nariz, estava com uns quilinhos a mais. Às vezes tinha um cheirinho que não era muito bom, né? Principalmente naquela época, que não era que nem hoje. Bons perfumes, banho todo dia, toda hora e tal. Aí ele olhava assim, essa mina não tem um cheirinho meio cabreiro, não é muito bonitinha. Seguinte, nega, está aqui, ó. Pode ir embora. Dava carta de divórcio. Daí a mulher pegava a carta de divórcio e ia embora. E alguém se interessava por ela. O cara, a fulana separou, está livre, solta aí no mercado. Separadinha, sozinha, solita. O cara ia lá, eu estava querendo casar com você. Ela casava novamente. Beleza, ela casou novamente. Nós vamos ler aqui já. Ela casou novamente. Aí, passado um tempo, irmão, o segundo marido não quis mais ela. E ela ficou livre de novo. Se o primeiro marido quisesse ela de volta, ele não podia pegar mais ela. Se o segundo marido dela morresse e ela quisesse voltar para o primeiro marido, ela não podia. Como é que nós fazemos hoje? A irmã está separada, está vivendo com outro. Mamãe, mas o teu marido é o primeiro, tu tem que voltar para o primeiro, tem que voltar. Não é assim que a gente faz? Mas, o Antigo Testamento não permitia a mulher voltar para o primeiro marido. Está aqui, ó, capítulo 24, versículo 1, nós lemos, vamos ler o 2. Se, pois, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, e este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio, de divórcio, e lhe der na sua mão e despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. E assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Alguém entendeu ou está com dúvida ainda? Alguém entendeu? Quem entendeu, diga amém. Divorciou,
arrumou outro cara. Está lá vivendo. No segundo casamento, o cara quis se divorciar dela, ou o marido morreu, e o primeiro marido quer ela de volta. Segundo a lei, não podia mais voltar para o primeiro marido. Isso aqui, nenhuma igreja prega hoje. É que a gente pega umas coisinhas no Antigo Testamento que convém. Sabe? Esse é o nosso problema, irmão. Tá? O problema das igrejas é que pegam alguma coisinha do Antigo Testamento que convém e usam. Né? Agora, por exemplo, aqui, não, aqui é o seguinte, a irmã separou do fulano, está vivendo com o Beltrano morreu, mas volta para o fulano, que é o teu marido. Na lei não podia. E agora? O que é que Paulo diz na 1 de Coríntios 7,10? A mulher não se separe do marido. Não, né? Sim ou não? Se separar, que fique só. Ou então, volte ao marido. Então, se Paulo tem isso aqui no coração. A mulher separou, beleza, ficou sem casar. Mulher separou, arrumou outro. Aí, é o que diz aqui a palavra. Agora, irmãos, o problema nosso é que a gente só pega o que convém. Né? Só pega o que convém. É igual a adventista, procura versículo para defender o sábado. É igual a outras denominações que vão procurando, assim, fagulhas ali, textos sem contexto, para tentar justificar a doutrina, explicar heresia. Não, meus irmãos. Nós temos que entender que a igreja de hoje, ela vive pelo Novo Testamento. Tudo que tinha no Antigo Testamento e que é repetido no Novo Testamento, a gente pratica. Mas o que estava no Antigo Testamento e não é repetido no Novo Testamento, a gente não pratica. Entenderam, meus irmãos? Nós não podemos pegar alguma coisinha isolada do Antigo Testamento e usar, e alguma coisinha descartar. Não, isso aqui é bom para a igreja, isso aqui não é bom para a igreja, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Não, meus irmãos. A igreja de hoje, ela é ensinada pelo Novo Testamento. Se Sara usava joia, se as mulheres de Israel usavam joia, as irmãs da igreja primitiva, Pedro disse que não convém o uso de joias. Então nós vamos ficar com o Novo Testamento. Não vamos pegar a coisinha do Antigo Testamento, amém? No Antigo Testamento tinha gente que teve 10 mulheres, 12, 20. Salomão teve 1000 mulheres. E aí? Pode pegar o uso de joia, mas não pode pegar o uso de ter 1000 mulheres. Ué, não é Antigo Testamento? Vão fazer que nem os mormons. Né? Aqui no Brasil eles não fazem porque é contra a lei, mas em nação que permite, os caras têm lá 2, 3, 5 mulheres. Ou você só quer pegar o que convém do Antigo Testamento? No Antigo Testamento, Eucana tinha 2 esposas. Davi teve 12 esposas. Salomão teve 1000 mulheres. E muitos outros homens tiveram várias mulheres. Pode ter mais do que uma mulher, irmão? A Bíblia não diz, convém que o homem seja marido de uma só mulher, irmãos? É assim ou não é? Aí o que os caras dizem? Convém que seja marido de uma só mulher. Mas convém não é mandamento, pastor. É igual aqui, né? O enfeite não seja. Está dizendo que não é para ser no sentido de não ter no coração. Não, irmão, é para não usar mesmo. Crente, irmão, o brilho que ele tem não é do anel, não é da pulseira, mas o brilho é do Espírito Santo de Deus. O brilho do crente não é de pintura, mas é do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Então a gente tem que cuidar para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Você vai para a internet, uma enxurrada de pastoras, todas pintadas, todas com joias, roupas apertadíssimas, colada, degotada, aquele luxo, aquela extravagância, meus irmãos. Tu acha que Deus se agrada disso? Irmão, sensualidade é pecado. Quando você sensualiza, você está pecando. Amém, igreja? Nós temos que ser pessoas, quer sensualizar, casa e sensualiza dentro de casa para o teu marido, aí sim. Mas na rua, na igreja, não, meus irmãos. O povo de Deus é um povo simples, humilde. As nossas vestes são as vestes da salvação.
Amém, meus irmãos? Então Moisés subiu ao monte e aí o pessoal disse, olha, faça um bezerro de ouro para nós, um Deus. Aí Arão disse, recolhe todas as joias, todo o ouro, toda a prata, né? E traz. Irmão, uma coisa que eu aprendo aqui, ó, ouro e prata na vida de quem não tem propósito, vira bezerro de ouro. Você pode ver, todo crente, irmão, que ele começa a adquirir ouro e prata, que são riquezas, bens materiais, se ele não tiver um propósito, vai virar bezerro de ouro. Vai começar a inventar coisa, vai ir em lugares que não deve ir, vai fazer coisas que não deve fazer, entendeu? Então, riqueza é bem-vinda quando a gente converte esta riqueza para servir a Deus, para fazer coisas benéficas, aí sim. Mas quando a gente, irmão, deixa o dinheiro da carteira vir para o coração, a gente peca. Amém? Está em Mateus 6:24. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não podeis servir a dois senhores, porque estará honrando um e desprezando o outro. Agora, o versículo 1 diz, e vendo o povo que Moisés tardava, essa aparente demora para Israel serviu como um fracasso, para que desviassem. Muitos dizem, Jesus está demorando. Só que Jesus não está demorando, irmãos. Jesus está dentro do prazo. Amém? Cuidado você que acha que Jesus está demorando. Irmão, conheci tanta gente espiritual que hoje está uma bagaça, espiritualmente falando. Não ora mais, para vir no culto é arrastado. Né? Às vezes tem que discutir em casa com mulher, marido, discutir. E às vezes brigam, um querendo vir, o outro querendo não vir. Irmãos, olha, essa demora que muitos estão achando que Jesus está demorando, não é, meus irmãos. Jesus está dentro do tempo permitido por Deus. Eu gosto muito da segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Lá diz que Deus é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca. Então, essa demora que a gente diz é a longanimidade de Deus. Só que assim, irmão, o tempo que Deus espera para que alguém se salve é ao mesmo tempo que leva alguém a se perder. Se Jesus tivesse voltado há 10 anos atrás, quantas pessoas desviaram nesses 10 anos? Quem consegue me entender? Muita gente desviou nesses 10 anos. Se Jesus viesse há 10 anos atrás, você que tem filho desviado, tu criou teu filho na igreja, hoje ele é um desviado. Se Jesus tivesse vindo quando ele era criança, ele tinha ido para o céu. Hoje, adulto, ele corre o perigo de ir para o inferno. Eu digo isso pela minha família. Família trazida para a igreja, quem me conhece sabe. Se Jesus tivesse voltado quando as minhas filhas eram pequenas, todas iam para o céu. Hoje, adultas, casadas, mães de filho, se Jesus vier, metade fica. É a verdade, meus irmãos. Você, há 10 anos atrás, tu era uma pessoa fervorosa espiritualmente. Hoje você se encontra frio espiritualmente. Há 10 anos atrás você tinha zelo da doutrina. Hoje você está mundano. Então esse tempo, essa longanimidade de Deus, que permite alguém se salvar. Nós temos aqui na igreja uma irmã, aquela baixinha... Damiana. A Damiana, irmão, ela mora aqui, perto do terminal do Itaú. Essa irmã, muitos não conhecem pelo nome, mas conhecem ela. Irmão, ela vagava de dia e de noite, usando tudo quanto é tipo de droga, chapada, doida. Quantas vezes eu vi a Damiana e pensei, meu Deus, o que vai ser dessa mulher, Jesus? O que aconteceu? Ela está frequentando aqui a igreja, né? Toda manhã de domingo ela vem, toda quarta-feira à tarde ela vem, deixou do crack, deixou da maconha, deixou da cocaína, deixou da bebida, já está vindo aqui usando sainha, glorificando ao Senhor, e mês que vem já vai se batizar, irmãos. Veja que a longanimidade de Deus abriu a porta para a salvação dela. Mas esse mesmo tempo que serviu de bênção para ela, está servindo de maldição para muitas pessoas que estão se desviando, meus irmãos. Porque o sol brilha,
sobre a cera, o que acontece com a cera? Derrete. E o sol sobre o barro? Endurece. O mesmo sol que amolece a cera é o mesmo sol que endurece o barro. O mesmo tempo que Deus dá para que muitos se salvem, é o mesmo tempo que alguns se perdem. Mas, querido, se você conhece a verdade, você tem que se esforçar, se santificar, amém, meus irmãos? Quem consegue entender que é preciso se santificar, diga glória a Deus. Agora, Arão fez o bezerro de ouro, e aí fez um altar, colocou lá em cima. Eu li aqui o versículo 6 e mandei os irmãos prestar atenção. Eles levantaram que horas? De madrugada para adorar o bezerro de ouro. De madrugada, rapaz, nem... Ou para amanhã vai ter culto ao nosso bezerro. Madrugada, irmão, a luzinha acesa na casa, na tenda, todo mundo se arrumando, vamos para o culto, para adorar o bezerro. Tem gente aqui, irmãos, que no mundo era o bam, né? Carnaval, Oktoberfest, Fena Chopp, festival de dança, ginástico, tamandaré, metrô, e não sei, e em tudo, irmão. Passava noites acordado, dançando, bebendo, em frente de posto de gasolina, música alta, e dá-lhe vodka, dá-lhe cachaça, a madrugada toda serenando na cabeça, o cara lá bebe, fica crente, fica um banana. Vai ter campanha de oração, não aguento. Vai ter uma vigília, não aguento. Rapaz, tanta coisa tu deu para o mundo e não consegue dar nada para Deus. No mundo tu era tão eufórico, tão cheio de vigor, tão, né, disposto a fazer as coisas do mundo. Ficou crente, agora diz que não aguenta orar, não aguenta vir tantas vezes na igreja, não aguenta fazer uma vigília, não aguenta fazer jejum. Como é que pode? Ia para a praia com pouco dinheiro, passava o dia lá deitado na areia sem comer nada. Só mergulhando, barriga vazia, comia às vezes um sanduichinho, aí fica crente, não consegue nem fazer um jejum. Não consigo, pastor. Irmão, a gente se desgastou tanto, né? Carnaval, irmão, era todas as noites de carnaval ali, né? E tal. Olha o Oktoberfest. Rapaz, 15 dias de chopp e o pessoal vai, caravana de todo o estado de Santa Catarina e vem do Oktoberfest aqui para Joinville, chegam bêbados, embriagados, levanta com ressaca, vão trabalhar, depois fica crente. Se o pastor passa 5 minutos do horário, já começa a torcer o nariz. Você lembra quando a gente ia no baile, irmão, que tocava a saideira? Eu faz tempo que eu não vou no baile, mas quando tocava a outra, o pessoal fazia assim, ó. 5 horas da manhã. Acabou. Mas se levar até as 6, até as 7, eles ficam. E aí fica crente, todo cheio de regrinha. Lá no mundo tu não tinha regra, ficou crente, todo cheio de regrinha. Não, se passar 5 minutos, 2 minutos, tem que ser assim. Rapaz, deixa de besteira, irmão. Você se doou para o mundo, agora se doa para Deus. Se doa para a obra do Senhor, amém, meus irmãos? Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Nós temos que ser pessoas mais fortes, com mais disposição para servir a Deus, meus irmãos, né? É igual, tem um hino aí que fala da irmã da academia, né? Não sei se alguém já ouviu que na academia a irmã malha e levanta peso e tal, e quando chega na hora de orar não aguenta. Nunca ouviu esse hino? Quem já ouviu? Ninguém ouviu esse hino ainda? A irmãzinha canta e até faz o malhando, né? Aquela gemidinha na malhação. Mas é assim, às vezes no mundo a gente se dedica, e às vezes para Deus, não estou falando contra, irmão, vida sedentária mata. Sedentarismo mata. Diabetes, veia entupida, coração. A nossa vida hoje, irmão, é diferente de 20, 30 anos atrás, né? Hoje ninguém mais pega numa enxada, ninguém mais pega num machado, numa foice. Então é sedentarismo, se lida com eletrônico, caneta, papel, não queima nenhuma, como é que fala aqui, fugiu da mente aqui agora? Como? Caloria, eu queria caloria. Não queima caloria, é óbvio que a gente, né, vai ter problema
sério na saúde. Então, não é, pastor, eu ando, eu corro, continuo andando, correndo, não tem problema. Agora, não vamos deixar as coisas de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus, gente, não vamos deixar as coisas de Deus, amém? As coisas de Deus têm que estar em primeiro lugar na nossa vida, irmãos. Amém, meus irmãos? Quem consegue me entender, diga glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus Cristo, louvado seja o nome de Jesus. Fica de pé na presença do Senhor, nós vamos fazer a parte das ofertas. Aleluia. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro, eu quero andar. Mas para andar nas ruas de ouro com Jesus, é preciso viver em santa luz. Todo pecado abandonar, toda ilusão deixar. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro. Eu quero andar nas ruas de ouro. Eu quero andar lá na Nova Jerusalém, lá na Nova Jerusalém.